pessoal! Hoje nós vamos viajar no tempo, mais especificamente para o final do século XIX, para entender um dos momentos mais marcantes da nossa história, a proclamação da República e a queda do Império no Brasil. Como um regime que durou quase 70 anos desmoronou em apenas alguns meses? Para entender o fim, precisamos olhar como as coisas estavam nos anos de 1880. O Brasil era governado por Dom Pedro II, um imperador que já estava idoso, cansado e sofrendo com problemas de saúde. Embora ele ainda fosse respeitado por muitos, a monarquia, como instituição, estava perdendo sua base de sustentação. Exatamente. Um governo não se mantém de pé sozinho. Dom Pedro II governava apoiando em três grandes pilares: a Igreja Católica, os grandes proprietários de terra e a elite agrária, e o Exército. Nas últimas décadas, o Império e a monarquia conseguiu a proeza de romper com esses três grupos, que historicamente chamam de as questões: a questão religiosa, a questão militar e, claro, o impacto da abolição da escravidão. À medida que esse grupo abandonava o imperador, uma nova ideia ganhava força na rua, nos jornais e nos quartéis: o republicanismo. Não pense que a República nasceu de um desejo puramente popular, de uma revolta do povo das ruas. Foi um processo complexo costurado nos bastidores por elites políticas e militares. Nesse vídeo, nós vamos dividir essa história em detalhes. Vamos explicar o que afetou a igreja, o papel dos militares, o impacto da Lei Áurea e como o dia 15 de novembro de 1889 mudou o destino do Brasil para sempre. Fiquem com a gente. Vamos começar pelo primeiro pilar a ruir, a Igreja Católica. No Brasil Imperial, existia o regime padroado. Isso significava que a igreja era submissa ao Estado. O imperador tinha o poder de aprovar ou rejeitar as bulas do Papa. Tudo mudou na chamada questão religiosa. Em 1872, o Papa ordenou que os maçons fossem expulsos das Irmandades Católicas. 2 bispos brasileiros obedeceram ao Papa e peitaram as ordens de Dom Pedro II, que era muito ligado à maçonaria. O resultado: o governo mandou prender os bispos. Embora eles tenham sido anistiados mais tarde, o estrago já estava feito. A Igreja Católica percebeu que o Estado Imperial interferia demais no seu assunto e retirou o seu apoio tradicional à coroa. O golpe mais profundo na economia e na estrutura política do Império veio com a questão da escravidão. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A abolição era uma necessidade humanitária urgente, mas politicamente isolou a monarquia. Os grandes fazendeiros de café, especialmente os do Vale do Paraíba, ficaram furiosos. Eles se sentiram traídos pela coroa porque perderam a sua mão de obra, sem receber nenhuma indenização do governo. Esses fazendeiros, que antes eram a parede mais forte de sustentação de Dom Pedro II, viraram a casaca da noite para o dia. Eles abandonaram o imperador e se uniram à causa republicana. Ficaram conhecidos historicamente como os republicanos de última hora ou os republicanos do dia 14 de maio. Com a igreja afastada, os cafeicultores furiosos, o destino da monarquia ficou nas mãos das Forças Armadas. E o exército brasileiro estava mudando. Após a Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, o exército voltou fortalecido, consciente de sua importância, mas sentindo-se desprezado pelo governo imperial. Os militares ganhavam salários baixos, tinham pouca participação política e eram proibidos pelo governo de se manifestarem na empresa sem autorização prévia. Isso gerou a questão militar, uma série de atritos públicos entre oficiais do exército e políticos civis do Império. Dentro das academias militares, uma filosofia francesa chamada positivismo começou a fazer a cabeça dos jovens oficiais. O positivismo defendia que o progresso de uma nação só viria através da ciência, da ordem e de um governo forte e técnico. E para eles, a monarquia era o oposto disso. Era vista como algo atrasado, corrupto e ineficiente. Uma figura central aqui é o Benjamin Constant, professor da Escola Militar de Praia Vermelha. Ele foi o grande mentor intelectual da juventude militar e colocou na cabeça dos soldados que o exército tinha uma missão sagrada, de salvar o Brasil e modernizar através da República. Enquanto isso, as elites civis republicanas, como os cafeicultores do Oeste Paulista, que eram muito ricos e modernos, perceberam que precisavam da força das armas do exército para derrubar o imperador.
A aliança que faltava estava selada. Só faltava um líder de peso, alguém respeitado por toda a tropa para encabeçar o movimento. E os republicanos encontraram esse homem no Marechal Deodoro da Fonseca. O curioso, Deodoro, era amigo pessoal do imperador e até semanas antes se declarava monarquista. Chegamos a novembro de 1889. O clima do Rio de Janeiro estava fervendo. Boatos corriam por toda a parte. Havia rumores do que o governo imperial iria dissolver o exército e fortalecer a Guarda Nacional para se proteger de um golpe. Os republicanos sabiam que precisavam agir rápido. Benjamin Constant e outros conspiradores civis, como Aristides Lobo e Rui Barbosa, intensificaram as reuniões secretas com o Marechal Deodoro da Fonseca, que estava muito doente em sua cama, sofrendo de crises graves de falta de ar. Deodoro resistia à ideia de trair Dom Pedro II. Para convencê-los, os conspiradores usaram uma tática muito atual: espalhar uma notícia falsa ou, se preferirem, uma fake news histórica. Eles disseram a Deodoro que o gabinete de ministros do Império havia decretado a prisão dele e de Benjamin Constant. E o pior, disseram que Dom Pedro II havia nomeado Silveira Martins para o cargo de primeiro-ministro. E por que isso importava? Porque Silveira Martins e o Marechal Deodoro da Fonseca eram inimigos mortais. Ano antes, no Rio Grande do Sul, os dois haviam disputado o amor da mesma mulher, a Baronesa do Triunfo. E Silveira Martins levou a melhor. Deodoro tinha um rancor pessoal gigantesco dele. Quando Deodoro soube que seu grande rival político pessoal sairia do novo governo como chefe, o sangue subiu pela cabeça. Mesmo doente e fraco, ele decidiu colocar a farda, montar em um cavalo e liderar as tropas até o Ministério da Guerra no dia 15 de novembro. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou com as tropas até a Praça da Aclamação. Hoje conhecida como a Praça da República, no Rio de Janeiro, eles cercaram o quartel-general, onde os ministros do Império estavam reunidos. Mas aqui há um detalhe que muita gente confunde. Naquele momento exato, na manhã do dia 15, Deodoro não gritou "Viva a República". O que ele fez foi derrubar o gabinete de ministro atual. Para ele, era uma demonstração de força contra o político do Império. Dom Pedro II estava em Petrópolis e desceu às pressas para o Rio de Janeiro para tentar resolver a crise política, achando que era apenas mais uma dança de cadeiras no ministério, algo comum em seu reinado. Ele se ofereceu para organizar um novo gabinete. Mas já era tarde demais. Ao longo do dia 15 de novembro, os republicanos se apressaram para consolidar o golpe. José do Patrocínio, um famoso jornalista abolicionista, reuniu-se na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro e proclamou solenemente a República. O povo passava pela praça, olhava aquilo tudo sem entender absolutamente nada. Artes Lobo, um novo político republicano, escreveu uma das frases que ficou eternizada em nossa história. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam piamente que estavam vendo uma parada militar. Não houve sangue, não houve guerra civil, não houve participação popular. Foi um golpe do Estado militar com apoio das elites agrárias. No dia seguinte, 16 de novembro, a República era um consumado e o Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado o chefe do governo provisório. No dia 16 de novembro, a família imperial recebeu uma carta oficial do novo governo notificando que eles tinham 24 horas para deixar o país. Os republicanos tinham medo de que a presença física de Dom Pedro II gerasse comoção popular e contra-ataques monarquistas. Para evitar manifestações, o governo provisório obrigou a família real a embarcar no navio em Alagoas na calada da noite, às 2 horas da manhã do dia 17 de novembro, rumo ao exílio na Europa. Dom Pedro II, que governou o país por quase meio século, recolheu um punhado de terra do Brasil em um saco de veludo e partiu. Ele faleceu 2 anos depois em Paris, em um quarto de hotel simples, olhando para aquela terra que levou consigo. Com a queda da monarquia, o Brasil mudou suas estruturas políticas. Deixamos de ser um império unitário e centralizado para nos tornarmos uma república federativa, dando mais autonomia para as províncias que viram dos estados. A bandeira do Brasil foi mudada, substituídas as armas do Império pelo Círculo Azul, com as estrelas e o lema positivista Ordem e Progresso. A Igreja se separou oficialmente do Estado, instituindo o casamento civil e o cemitério público. Mas apesar de todas as promessas da modernidade,
a nova república manteve velhos problemas. O poder que antes estava nas mãos do imperador passou para as mãos das oligarquias cafeicultoras, iniciando a era da República Velha e do voto de cabresto. Os escravizados, libertos pela Lei Áurea, continuaram marginalizados, sem terras e sem direitos sociais, garantidos pelo novo governo. O fim da monarquia foi o fechamento de um ciclo e o nascimento do Brasil moderno. Compreender esse processo nos ajuda a entender por que a República nasceu com uma forte marca militar e com uma enorme distância do povo brasileiro. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pela história.